Fala aí, palmeirense, palestrino, palmeirista e toda a torcida do Palmeiras. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal MJ. E no vídeo de hoje a gente vai comentar o seguinte: e aí, o Palmeiras melhorou ou não sem o Rafael Veiga? Só que antes de a gente entrar no assunto do vídeo, eu peço para você encarecidamente, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, certo? Porque ajuda bastante aqui o canal MJ que está começando. Então, antes de começar o vídeo, eu peço isso para você, beleza? Deixe o seu like, comenta aqui e se inscreva porque impulsiona o vídeo e ajuda aqui o canal MJ que está começando, beleza? Então, agora, gente, indo pro assunto do vídeo de hoje. E aí, o que você acha? O Palmeiras melhorou sem o Rafael Veiga? A saída do Rafael Veiga acabou melhorando o time do Palmeiras? Vamos lá, gente. Todo mundo sabe que o Palmeiras estava vivendo ali uma mini crise, né? Até umas 2, 3 semanas atrás. Tinha muita gente pedindo a cabeça do Abel, tinha muita gente desanimada com o time, tinha muita gente reclamando e até eu mesmo estava desanimado, né? Depois da derrota na final do Campeonato Paulista, né? Então o time começou mal o ano, não fez um grande Campeonato Paulista, né? Perdeu pro Novo Horizontino em casa, né? Então, o Palmeiras não estava empolgando nesse começo de temporada, né? Acabou perdendo a final do Paulista. Então, a gente não estava muito feliz, né, com o Palmeiras. Então, a torcida estava muito dividida também, certo? E uma das coisas ali, com base no que a gente está comentando aqui, além da torcida estar pedindo a cabeça do Abel, esse tipo de coisa, uma das coisas que era muito falado, muito comentado, era uma das principais coisas que eram comentadas, depois de reclamar do Abel, depois da cornetagem em cima do Abel, a principal coisa que era falado entre nós palmeirenses aqui era sobre a questão do Rafael Veiga. Então todo mundo levantava essa questão de que o Veiga estava mal, de que o Veiga não estava jogando nada desde o ano passado e que basicamente o time ele estava completamente dependente do Estevão, das jogadas individuais do Estevão e que a gente tinha um meia ali que não armava nada, né? Um meia que não decidia, um meia que deixava muitas vezes o jogo na responsabilidade do Estevão, jogava a responsabilidade para cima dele. Muita gente falava que o Veiga se resumiu a um jogador que só batia pênalti, batia escanteio, que ele fugia do jogo e que ele não chamava responsabilidade, né? Então, o consenso entre boa parte da torcida do Palmeiras é que o Veiga estava mal e que essa queda de produção do Rafael Veiga, isso afetava demais negativamente a produção do time. E não só isso, além da criação do time ficar basicamente nula, porque o Veiga realmente estava muito mal, o Estevão ficava sobrecarregado, porque não tinha aproximação, né? O Veiga, ele não fazia uma tabela com o Estevão, ele não fazia uma aproximação. O Veiga pegava a bola e tocava de lado. Ou então ele pegava a bola e só estava preocupado em cavar uma falta, né? Então, galera, ao meu ver, na minha análise, sim, o Palmeiras melhorou sem o Rafael Veiga. Sim. Inclusive, o Veiga, ele deveria, sim, já ter saído do time há muito tempo. Na realidade, gente, o Rafael Veiga, se a gente for analisar friamente aqui, o Rafael Veiga, ele já realmente joga mal desde o ano passado. Então, desde o ano passado, ele não tá bem. Então, boa parte do que a torcida do Palmeiras vinha relatando, vinha cornetando, tinha embasamento, certo? A gente não tá falando as coisas por falar, tinha embasamento. O Veiga realmente, ele não estava bem,
E desde o ano passado isso. Se vocês observarem, não sei se vocês vão se lembrar disso agora, mas o Veiga, ele já perdeu a posição de titular já no ano passado para o Maurício. O Maurício, ele entra como titular logo depois da eliminação para o Botafogo na Libertadores, e o Maurício já toma a posição do Veiga. Por que que o Veiga voltou para o time titular? Porque o Maurício se lesiona. Eu não sei se vocês lembram disso. Então o Maurício se lesiona. O Veiga, ele já tinha perdido a posição. O Maurício entra muito bem, entrou fazendo gol e foi inclusive naquele momento que o time do Palmeiras sobe de produção e começa a voltar a brigar pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, o Maurício, ele já pediu passagem no ano passado. O Maurício fez gol contra o Botafogo na Libertadores fora de casa. Então o Veiga, ele já vinha mal desde o ano passado. Então, como o Maurício ele sofre uma lesão e fica alguns jogos fora, bem no momento que ele estava bem, o Veiga volta. E o Veiga acaba encerrando o campeonato, né? E ele fez alguns gols importantes ali contra o Juventude, fez um gol contra o Atlético Goianiense, mas todos jogos contra adversários fracos, né? Contra adversários fracos. O Veiga realmente há um bom tempo, ele se resumiu a um cobrador de pênaltis. Ele tinha se resumido a um cobrador de pênaltis e um cobrador de escanteios. A posição dele, que seria jogar como um camisa 10, como um meia, ele não fazia. Então, realmente, o Estevão ficou sobrecarregado. Era como se você tivesse um buraco no meio-campo e você tinha um Palmeiras repetitivo que só atacava pelas laterais. Naquelas formações de 4-3-3 ou na 4-2-3-1, essas formações com 3 atacantes. E o Veiga acaba encerrando o campeonato como titular e ele começa jogando de novo esse ano, só que o Maurício também estava bem, certo? O Maurício também estava bem. E aí o Abel, ele fez todo aquele rodízio no Campeonato Paulista, só que o Maurício era o melhor jogador do time. E o que aconteceu? Infelizmente o Maurício se lesionou de novo. Ele se lesiona de novo e acaba ficando fora. Ele teve uma lesão no ombro, né, se eu não me engano, e aí o Veiga volta. O Veiga volta para a posição de titular absoluto, mas o Veiga, ele vinha jogando nessa posição mais por questões de o outro jogador que fazia sombra para ele estar lesionado, não era pelo futebol dele. Porque o futebol do Veiga não era futebol para ser titular. Disso definitivamente. Qualquer pessoa que assistia o Palmeiras jogando até um tempo atrás enxergava isso. Então o Veiga, ele estava prejudicando muito o time. O Abel Ferreira, depois da derrota no primeiro jogo do Campeonato Paulista, o Abel publicamente fez uma crítica ao Veiga, dizendo que ele foi pouco criativo e que o Palmeiras precisava dele em jogos assim, decisivos. Então, ele já vinha mal. Agora, o motivo dele tá mal, aí eu não sei, né? Quem vai saber? O motivo dele tá mal, não tem como saber. A gente pode, talvez, achar que é fase, o jogador realmente cai de produção, ou realmente pode ser que ele seja desmotivado, já ganhou muito no Palmeiras, já tá pensando numa saída. Não sei. Agora, que realmente ele não apresentava futebol convincente, isso é fato, certo? Então, quando ele se lesiona, né, contra o Cerro Porteño, logo no começo do jogo, e desde então ele não joga, é a partir dali que a gente começa a ver a evolução do time. É a partir dali que a gente começa a ver a evolução do time. Então, quando ele sai do time por conta dessa lesão, e agora a gente começa a ver o Felipe Anderson aparecendo, esses outros jogadores, o Maurício agora fazendo gol contra o Bolívar, isso é realmente o fato do Veiga ter saído do time. Então é claro que ninguém quer ver o Veiga lesionado, é óbvio, é claro que ninguém quer um jogador importante como o Veiga e ídolo do Palmeiras, ele é ídolo do Palmeiras, lesionado, ninguém quer ver isso. Mas que ele precisava sair do time, ele precisava. E eu me pergunto de verdade se o Abel, se ele teria feito alguma coisa. Eu me pergunto, ele sendo teimoso como ele é, e como ele demora para mudar as convicções dele, eu me pergunto de verdade se o Veiga não tivesse se lesionado, se ele mudaria o time, como o time está jogando agora, porque ele escalou o Veiga como titular contra o Cerro Porteño há pouco tempo atrás. Então, assim, a gente pode observar que mesmo o Veiga mal, ele continuava escalando o Veiga. É porque o Veiga realmente se lesionou, ele foi forçado a mudar o time dele. Então, assim,
Como eu disse, ninguém quer ver o Veiga lesionado, mas sim, gente, ele estava mal, ele merecia sim um banco, ele merecia perder a posição de titular e sim, o time melhorou sem ele. O time melhorou sem ele. Agora o meio de campo, ele é mais criativo, o meio de campo funciona melhor, o Estevão não está mais sobrecarregado e a gente começa a ver outros tipos de jogadas aparecendo. E jogadores que a gente estava falando que estavam em baixa, eles estão começando a aparecer, como o Felipe Anderson, agora a volta do Maurício, o jogo do Facundo melhorou. Todo mundo melhorou com a saída do Veiga. O Facundo melhorou, o Felipe Anderson começou a aparecer, o Maurício tá voltando. E outra coisa, o Estevão, ele não está mais sobrecarregado. A gente não fica vendo toda hora bola no Estevão e bola no Estevão. Entendeu? Então, tudo bem, o Abel mudou o sistema do time, sim, mas ele mudou porque o Veiga saiu. Será que ele teria mudado se o Veiga ainda estivesse jogando? Teimoso do jeito que ele é? Não tem como saber. Então, agora é óbvio que a gente torce muito aí pela recuperação do Rafael Veiga. Eu torço muito pela recuperação do Rafael Veiga. É um jogador importante, ele é ídolo do Palmeiras, mas, cara, não tava dando. Não tava dando, ele tava realmente afundando o meio-campo do Palmeiras. Mas desejo para ele toda a recuperação e desejo que ele volte melhor. Desejo que ele volte melhor e que ele se recupere. Desejo que ele recupere o futebol dele, porque só o Palmeiras tem a ganhar com isso, certo? Então, gente, era isso. Era esse assunto que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Realmente, se o Veiga saindo melhorou o time. Para mim, sim. E para vocês? Por isso que eu digo, deixe o seu comentário, comenta aqui no vídeo o que você acha desse bate-papo de hoje. Se você concorda que o Veiga saindo melhorou o time, ou você acha que não, você acha que é por outro motivo. Para mim, sim. E você, o que você acha? Eu peço de novo para você que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta aqui no vídeo, beleza? Galera, até o próximo vídeo para você, palmeirense, palmeirista e palestrino, e avante palestra!